Imagine que uma personagem foi deixada de lado não por um dia, não por um mês, mas por 6.000 anos, esperando sozinha, acreditando que a pessoa que ela mais gostava na sua vida apareceria. Toda essa dor é retratada no meu filme favorito de animações, Steven Universo Filme, que por sinal faz 6 anos do lançamento e provavelmente foi um dos melhores filmes da história de uma animação, o que é uma loucura porque tudo isso saiu há tão pouco tempo. No meio desse filme surgiu uma personagem que à primeira vista parecia ser apenas a vilã do filme. Entretanto, como tudo em Steven Universo, não se dá pra resumir um personagem como totalmente bom ou totalmente ruim. E analisando essa personagem melhor, descobrimos muito mais coisa por trás. Entre elas, o que foi provavelmente o maior choque geral por trás de uma personagem, um hate gigantesco na Diamante Rosa. Meus amigos, essa aqui é a obscura história da Spinella. Pra você que tá perdido e não tem muita ideia de Steven Universo, Steven é um meio humano e que herdou sua pedra da sua mãe, Diamante Rosa, que abdicou de sua forma física para dar luz a ele. Essa pedra dá a ele poderes, entretanto ele começa muito fraco e precisa ser guiado por Garnet, Ametista e Pérola, 3 gems amigas de sua mãe que ajudariam Steven a curar as gems corrompidas. Gems que sofreram alterações em suas pedras após os ataques superpoderosos das diamantes. Com o tempo, Steven vai melhorando cada vez mais, fortalecendo a sua equipe, fazendo amizades no mundo humano e conseguindo uma era de paz após restaurar todas as gems corrompidas e dar fim à era de terror das diamantes. Bem, 2 anos depois dos eventos da série principal, o Steven está totalmente crescido. Ele está muito feliz com a vida, vivendo felizes para sempre ao lado de suas amigas. Até que, de repente, um ejetor gigantesco aparece do céu. Dele surge a protagonista desse vídeo, a Spinel, onde de uma forma muito misteriosa ela faz o papel de vilã do filme, dizendo que ela tinha raiva do grupo das Crystal Gems e queria acabar com elas. O Steven a corta dizendo que o declarou paz universal e não tinha um motivo para toda essa raiva, mas isso não importava para ela. No meio disso, ainda ficando muito brava quando Steven não a reconhece. Parecia que o Steven era alguém que ela conhecia de algum jeito. Na atacada final, ela pufa Garnet, Ametista e Pérola com a sua arma e usa a mesma arma no Steven. Pra quem não sabe, quando uma Gem é muito machucada, ela entra dentro da sua pedra para restaurar. O Steven, como é 50% humano, não pode entrar nessa forma. Assim, ao Spinella usar a sua arma contra ele não sente esse efeito. Assim, o Steven consegue derrotar a Spinella usando a sua própria arma contra ela mesma. Mas algo estava estranho. Os poderes do Steven não estavam funcionando. Nem as Gems voltaram para suas formas normais. Posteriormente, descobrimos que a Spinella atingiu o Steven com o Rejuvenescedor, uma arma que volta as Gems às suas formas primitivas. Por isso, o Steven não consegue usar seus poderes. Entretanto, na hora da Spinella voltar, meus amigos, isso aqui aparece. Definitivamente não é a mesma pessoa de alguns minutos atrás, o que nos leva a perguntar o porquê ela teve essa mudança tão brusca. Pra completar, a Spinella continua agindo muito estranho, tratando o Steven como se fosse o seu melhor amigo e como a pessoa que ela mais queria brincar a todo momento. Realmente parecia significar algo muito importante para Spinella, mas como isso seria possível se os dois nunca tinham se encontrado? Bem, o filme vai avançando e o Steven consegue restaurar a Garnet pela metade e a Ametista por inteiro, entretanto com uma fala um tanto quanto esquisita da Spinella nesse meio. Não esquece da sua melhor amiga Spinella. Spinella, você fica aqui com as outras e eu já volto, tá? Não! Ok. Pelo menos ela passou boa parte do filme sendo fofinha. Mas na hora de resgatar a Pérola, o Steven precisou se fundir com seu pai, e um sentimento muito estranho começou a tocar na Spinella. Era como se algo estivesse batendo forte na pobrezinha. Ela sentia que tinha alguma coisa de errado, mas não sabia dizer exatamente o que era. Só tinha certeza que deveria ir para um tal jardim. E bem, chegando lá, nós damos de cara com a cena triste desse filme. Também conhecida como uma das cenas mais tristes da história dos desenhos. Diamante Rosa já não é a pessoa mais amada pelo fandom de Steven Universe. Ela é uma pessoa bem dividida, na verdade. Porque enquanto ela fez coisas importantes e possibilitou que as Gems fossem libertadas, ela também teve ataques de raiva, machucou pessoas próximas a ela e indiretamente tratou mal a própria Pérola. Felizmente, no geral, a personagem ainda tinha um saldo positivo, porque ela arranjou um jeito de consertar os seus erros. Bem, todos os erros menos um. No passado, antes de receber o seu planeta, a Diamante Rosa era tratada como uma espécie de piada pelas diamantes, como se ela não estivesse pronta para conquistar o próprio planeta. Então, para gastar o seu tempo livre, Pink Diamond ficava brincando com a Spinella no jardim. Mas, como vocês sabem, a Rosa finalmente ganhou a tal colônia, e isso foi uma notícia muito boa para ela. A Rosa finalmente poderia governar o seu planeta. A Spinella empolgada queria ir junto. Entretanto, a Rosa fez uma das maiores maldades possíveis. Olhando toda a inocência da Spinella, a Rosa se aproveitou
aproveita disso e planeja uma brincadeira com a pobre coitada. Qual brincadeira, vocês me perguntam? Bem, a brincadeira de ficar parada sozinha, esperando até a Rosa voltar de sua viagem. Lá foi a Rosa e ali ficou a Spinella, contando os segundos e esperando a Rosa chegar, ficando eternidades paradas no mesmo canto. No fundo disso, a música Drift Away fica tocando, que além de ser uma das maiores pedradas desse filme, ela também resgata todos os sentimentos negativos da Spinella. Você realmente sente toda a tristeza da personagem aqui. Ela conta sobre como é gostar de alguém, quando você realmente tem sentimentos de confiança por uma pessoa e gostar dela. Em troca, você dá todos os seus esforços para ter uma boa amizade com ela. Mas daí, no seu momento de confiança, essa pessoa te trai e não volta mais. 6.000 anos depois e a Spinella está parada, ainda esperando a Rosa, mas no final, ela descobriu a notícia e viu que a pessoa que ela dedicou toda a sua vida não existe mais. A única coisa que restou foi o seu filho e os seus novos amigos que ela nem sequer conhece. Isso não era justo. A Spinella fez tudo isso, se esforçou para ser feita de boba nessa relação. Esse acontecimento foi tão traumático que literalmente mudou a sua forma física, indo de um design fofo e rosa para uma pessoa totalmente destruída. Isso faz a Spinella recuperar as suas memórias. Dessa vez, a história era diferente do início do filme. Ela não odiava o Steven, mas era como se ele fosse o que sobrou da Rosa. Sua confiança estava toda zoada e o Steven foi muito aberto com a Spinella. Bem, é nesse momento que ouvimos a canção Found e os dois começam a se acertar. Tudo que a Spinella precisava era de uma pessoa que a tratasse melhor, e com o Steven podendo ser essa pessoa, os dois vão atrás de tirar o ejetor da Terra, que a essa altura estava quase sugando toda a vida orgânica do planeta. O problema é que a Spinella facilmente poderia confiar no Steven e tirar seu ejetor, e de fato ela vai fazer isso, mas no momento ela tem uma crise. Ela não tinha ideia de qual era o plano do Steven após tudo isso. Confiança era uma coisa muito confusa para ela. O Steven só precisava dela e a descartou assim que colocou o ejetor fora. Para piorar toda essa situação, ela empurra o Steven e dele cai o rejuvenescedor. E bem, daí surgiu um cenário não muito bom para a cabeça dela, onde o plano do Steven era só usá-la e acabar com tudo aquilo com o rejuvenescedor depois. E por causa de toda essa desconfiança, ela volta a estar contra o Steven. O que eu acho mais interessante nessa reviravolta é que a Spinella não fica mal por ela odiar o Steven exatamente, mas a Spinella tá perdida. Uma pessoa no passado acabou com toda a confiança dela. Restaurar uma confiança tão forte em alguém é difícil. No momento que ela viu sinais negativos, seu modo de proteção ativou, e ela se sentiu traída novamente. Aqui a Spinella age em defesa, não motivada pelo ódio do início do filme, mas sim por uma cicatriz que a pessoa que ela mais confiava deixou nela. O áudio do confronto final entre Steven e Spinella acontece com o universo recuperando todos os seus poderes. E meus amigos, o Steven nesse momento tá muito poderoso, e graças aos seus poderes de conversar com as pessoas, ele tenta convencer a Spinella a ficar do seu lado, mas isso só não dá certo. A Spinella tava muito irritada com toda essa situação, ela só não queria mudar tudo isso, até que de repente ela tem um ataque de raiva, descontando tudo no Steven com um soco. Ela tá brava com toda a situação e acha a vida injusta por isso. No fim das contas, a Spinella percebe que estava se perdendo. Eu analiso toda essa situação como uma demonstração de sentimentos realista do filme. A Spinella percebe que as coisas estão erradas. Tudo o que o Steven quis fazer nesse filme foi ajudar, mas por causa de uma pessoa que o Steven passa a série toda tentando limpar os erros, a Spinella viu um vilão que não existia. O próprio Steven pagaria por esse estresse depois. Tudo que a Spinella queria era ser amigo de alguém, mas no caminho ela acabou machucando as pessoas. E é aqui que ela percebe isso. No fim, os dois acabam se acertando e fazem as pazes. Eu acho muito bonitinha ver essa relação dos dois aqui. No fundo, a Spinella inveja muito o Steven, e até por isso ela vai atrás dele no início. Mas nesse momento, as pessoas mais carentes da série aparecem. As diamantes. Elas queriam Steven no planeta natal. Obviamente, o universo não queria ir, mas tinha alguém para apresentar a elas. A própria Spinella. Era a combinação perfeita. 3 pessoas carentes por uma amizade e uma pessoa carente por uma amizade. Parecia que esse grupo foi literalmente feito um por outro, resultando assim na Spinella indo ao planeta natal e o conflito do filme sendo resolvido. Caramba, eu amo esse filme. Pra mim, ele acerta em todos os aspectos que eu poderia esperar. Ele tem um conflito que faz sentido, uma lição muito bonitinha e uma solução de conflitos perfeita. Mesmo nem as diamantes nem a Spinella sendo perfeitas, elas complementam bem uma a outra. Se vocês querem uma análise melhor desse filme, comentem abaixo, porque sinceramente eu fico muito empolgado em falar desse filme. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, muito obrigado membros, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!